galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Domingão é Brasileirão 2019, primeira rodada do retorno ou a 20ª rodada do Brasileirão, como é de pontos corridos. Galera, Brasileirão pegando fogo, jogos sensacionais, times da parte de cima da tabela querendo se descolar de vez do restante do grupo, já para começar a definir uma vaga na Libertadores do próximo ano, o líder querendo ser mais líder e não querendo dar chance para ninguém, jogos interessantes acontecendo. E nesse domingão, no início do domingo, tivemos o jogo entre Internacional e Chapecoense. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Inter, do Colorado aí, que está triste, ainda está magoado com o que aconteceu nos últimos tempos aí com o Internacional, você, meu amigo torcedor da Chape, que está por um problema complicado, tá difícil a Chapecoense sair lá da parte de baixo da tabela, principalmente da zona do rebaixamento. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, coloque a sua notificação, coloque o seu comentário, ative a notificação, compartilhe os nossos vídeos. Não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, galera. Placar do jogo: Internacional 1, Chapecoense 0. Internacional fez 3 gols, sendo que um estava impedido. Impedido não tem nem o que falar. O outro, o Edenilson empurrou o jogador da Chapecoense. Sim, foi falta. Sim, gol bem anulado. E o outro gol, que foi do Lindoso, não tinha nada do que reclamar e deu o placar, a vitória de 1-0 do Internacional sobre a Chapecoense, com gol no finalzinho. Vamos lá, primeiro tempo do Internacional, uma coisa horrorosa, jogo ruim toda a vida. Para os dois, jogo muito ruim, jogo bem abaixo do que eu esperava. Na verdade, bem abaixo do que eu esperava, não. Porque o Internacional poderia vir de duas maneiras. Ou ainda ressentido, com ressaca da perda do título da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, em casa. E não é pouca coisa. Por que eu estou falando isso? Porque o ponto... Qual é o ponto forte, o local seguro do Internacional? É quando joga em casa. E em casa, em pouco tempo, ele foi eliminado da Libertadores e perdeu o título da Copa do Brasil em casa. As duas partidas em casa, ele não conseguiu sucesso. Isso afeta psicologicamente qualquer time. Qualquer time. Causa um trauma. Causa um trauma que já causou em outros times. Então, o Inter vem de uma roda ruim recente. Neste jogo, ou ele ia vir matando com a faca entre os dentes, querendo comer a grama, ou ia vir meio abatido, com estima lá no pé. Foi o que aconteceu no primeiro tempo. No primeiro tempo, as coisas não, o time correndo, mas as coisas não davam certo, muito ansioso, as coisas não se encontraram. Eu não gostei do primeiro tempo. Pode ter tido alguém que gostou, entendo. Eu não gostei, achei um jogo... A Chapecoense também, muito atrás, o time da Chapecoense é muito limitado, mas jogando mais atrás, não dando muito espaço ao Internacional também. O Internacional dando muito espaço à Chapecoense. Se o time do Internacional pega um time mais arrumado, um time com valores individuais melhor, o Internacional ia ter um desgosto no primeiro tempo. Time Internacional muito espaçado, a Chapecoense mesmo com falta de qualidade, chegando até com uma certa facilidade, ou seja, o Internacional não fez um bom jogo,
disse para Chapecoense: Chapecoense, tu pode jogar de igual para igual comigo, que hoje a coisa tá feia pro meu lado. Então a Chapecoense não fez um jogo ruim. A Chapecoense até que não fez um jogo ruim. Mas o Internacional fez um jogo muito fora do padrão do que a gente está vendo. E, ser bem sincero, Magalhães, mas os caras têm que ser profissional, passou. Não é assim. Os caras são profissionais, mas são seres humanos, sentem. A torcida sente, todo mundo sentia. Foram eliminações em casa. Uma, falei de novo, da Libertadores, é outro período do título em casa, aonde é o Porto Seguro Internacional jogando em casa, onde é muito forte. E aonde você é mais forte, você perde o título, é complicado. Não é fácil de digerir e não vai ser em apenas um jogo que vai digerir, porque aí já coloca em questionamento um monte de coisa. O esquema, os jogadores, o treinador, coloca tudo em xeque. Será que está certo? Será que está errado? Tem que mudar tudo? Não tem? E no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Internacional veio melhor. A Chapecoense realmente achou que dava para jogar mais aberto, jogar de igual para igual. A Chapecoense se abriu um pouquinho mais para tentar a vitória. Achei normal, correto. E isso deu mais espaço. O time do Internacional mais leve, com o Wellington por um lado, o Nico Lopes por outro, o centroavante ali. Depois ele foi mudando, ele foi botando um time mais leve, colocou o Neilton, foi botando um time mais leve na frente, com o Guerreiro ali na frente. Então, Guerreiro, Nico Lopes, depois ele botou o Neilton, foi botando jogadores com drible, com velocidade, para partir pro 1-1. E o time foi criando, foi pressionando, foi melhorando, só que a bola não entrava. Já tinha sido anulado um gol do Wellington Silva, foi tentando, pressionando, foi anulado o gol, o segundo gol que o Edenilson empurrou. Isso vai causando uma pressão, uma angústia. Torcida no final do primeiro tempo vaiou o time porque não jogou bem, torcida já agoniada, não conseguia. Até que os 40 minutos saiu o gol. Mas no segundo tempo, o Internacional mostrou um repertório de jogadores que estão no banco, na qual o treinador do Inter não utilizava muito. Porque o treinador do Inter agora, ele tem que começar a pensar o seguinte: bom, eu tenho meu formato de jogar, eu tenho o meu pensamento. Só que com esses jogadores e com o meu pensamento, eu não consegui o que eu queria na Libertadores e eu não consegui o que eu queria na Copa do Brasil. E as duas jogando em casa. Será que a minha filosofia está certa ou eu tenho que mudar? Então o Odaí, eu acredito que ele esteja nessa fase. E eu estou percebendo que ele está querendo mudar um pouquinho. Não sei se ele vai mudar aquele meio de campo ali. Não sei se ele vai mudar aquele meio de campo, aquela trinca, com Edenilson, Patrick e Lindoso. Não sei se ele vai mudar. Ele pode querer mudar a frente. Mas na minha concepção, a situação do Inter não é a parte da frente. Se ele quiser mudar, colocar um time com uma outra característica, ele tem que mudar o meio. Ele vai ter que mudar a característica dos jogadores do meio. Porque o Inter, se você mudar a característica do jogo do meio, um exemplo, você coloca o D'Alessandro pelo meio, não pela ponta. Coloca o D'Alessandro pelo meio. Tira ali, sei lá, eu tiraria o Lindoso. O Lindoso fez gol hoje, mas eu tiraria o Lindoso. Colocaria o Edenilson de primeiro homem, o Patrick mais ali por dentro, variando Patrick, Edenilson e o D'Alessandro no meio para criar. Você muda o jeito do Internacional jogar. Porque você vai ter mais virada de bola. Você pode ter até um pouco menos daquele homem surpresa que tem com o Patrick e com o Edenilson. Você pode perder um pouquinho mais de força, mas você vai ganhar mais talento e mais virada de bola. E ali na frente você pode botar, se você quiser, o Nico Lopes, o Guerreiro, e pelo lado esquerdo você bota quem você quiser. Bota Neilton,
o Wellington Silva, bota quem quiser ali, mas aí você muda um pouco o estilo, coloca um time mais leve e vai colocar naturalmente um time mais para frente, um time mais leve, um time mais solto, um time com um repertório de jogadas melhor, porque o D'Alessandro tem mais repertório de jogada no meio do que o Edenilson e do que o Patrick, porque ele é um meio campo de origem de criação. E ele não está podendo contar com o D'Alessandro, mas eu senti que pelo formato, pela maneira como ele começou a colocar, foi colocando as peças, acredito que ele queira mudar. Até porque está todo mundo observando, a torcida também observando, que está tendo uma reviravolta aí das próprias torcidas já ficar de saco cheio de time que joga atrás. Time que joga atrás, que joga por uma bola, que não é o caso especificamente do Inter. O Inter não é um time que joga todo atrás. Já foi assim, hoje não é. Não é. Mas não é um time que tem uma criação ofensiva de toque de bola, de ficar com a bola o tempo inteiro e variações, porque é um jogo, por característica do Edenilson e do Patrick, é um time muito forte, mas é um time que tem mais o vertical assim, daquela infiltração, do que aquele jogo fazendo o balanço, lado direito, lado esquerdo, começar pelo lado direito, ter um pouco mais de paciência. O time do Inter é aquele time que pega a bola e tem que chegar à frente de qualquer maneira. Então acaba trabalhando um pouco menos a bola. O tanto que o Guerreiro acaba recebendo muito pouca bola. O Guerreiro mesmo deu uma declaração hoje dizendo: eu não estou tocando muito na bola, meus companheiros não estão conseguindo me encontrar. Então eu estou tendo que voltar muito para me tocar na bola. Porque está errado, porque falta um homem de criação. Tem homem de infiltração com muita força, mas eles não conseguem olhar o jogo da maneira que o D'Alessandro olha ou que algum outro jogador de meio campo olhe. Então o Inter precisa sim de um jogador de meio campo, precisa dar uma mudada. Por quê? Vamos ser bem sinceros, deu certo. Chegou à final da Copa do Brasil, então deu certo. Chegou nas quartas de final da Libertadores, deu certo. Mas será que vai dar certo sempre? Será que não tem que começar, já que só está no Campeonato Brasileiro, será que não tem que começar a ver um outro formato também de um time mais leve? Acredito que sim. E acredito que o treinador do Inter vai começar a fazer isso, porque ele sentiu falta no jogo contra o Atlético Paranaense, faltou, ele sentiu falta de um cara de armação. O Inter sentiu, ficou ressentido num cara de armação. E ele viu isso muito bem no jogo contra o Bruno Guimarães, no jogo contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense tinha o Bruno Guimarães ali, tinha o Cittadini que criava um pouco, mas principalmente o Bruno Guimarães, que era aquele cara, o cara que o Internacional não teve. E hoje ele também não tinha, mas ele tentou, foi botando, botou o Sarrafiori, foi botando jogadores para os jogadores tocar, os jogadores se movimentarem na frente, jogar com habilidade, não só com força. Conseguiu ganhar, mereceu, tinha que ganhar, foi mais time, mas o primeiro tempo foi muito apático, a torcida vaiou com razão, estava muito ruim, mas no segundo tempo o Inter amassou, pressionou, tentou, e seria injusto com os jogadores se não tivesse a vitória. Então a torcida tem que ter paciência com o time do Inter, está aí em quarto lugar no campeonato, quarto ou quinto lugar, tem que brigar, tem que lutar, tem que tentar. Ah, mas está a tantos pontos do líder. Esquece o líder. O Inter tem que fazer o campeonato de fazer seus pontos. Se conseguir encostar no líder, melhor. Mas tem que fazer os seus pontos para estar de novo na Libertadores ano que vem. Tem time para isso, tem condições para isso. Então tem que focar. O próximo jogo quanto é? É contra o Flamengo lá. Vamos mostrar a força contra o Flamengo lá. Vamos chegar no Maracanã e vamos ganhar do Flamengo lá. Como o Flamengo foi lá, conseguiu empate lá com a gente, se classificou, o Atlético Paranaense foi na nossa casa e conseguiu ganhar. A gente pode chegar no Maracanã e ganhar do Flamengo sim. Então tem que mostrar isso, jogo a jogo. Jogo a jogo. Ah, se perdeu o Flamengo. Bom, se perder pro Flamengo no Maracanã, pô, tá todo mundo perdendo. Tá todo mundo perdendo. Mas não é impossível o Internacional chegar lá e ganhar, porque tem time, mas tem que focar, tem que tentar aos poucos ir esquecendo essa ferida dessas eliminações e perda do título que o Inter teve, porque tem um time qualificado. Mas, que eu estou falando, o Inter tem que começar a ter uma variação maior e vejo o treinador do Inter observando já isso, querendo fazer também essa mudança. Mas no jogo específico de hoje, o Inter mereceu pelo segundo tempo, jogou mais, jogou melhor,
tirou a nhaca, conseguiu fazer o gol. Então, parabéns aos jogadores. A gente sabe que é difícil, tá doendo ainda, vai levar um tempo para esquecer essa Copa do Brasil, mas não tem jeito. O que passou, passou. Bola para frente e mirar nessas 18 rodadas do Brasileirão que tem aí até o final do ano, para ano que vem estar na Libertadores de novo e formar um time que já é bom, mas que precisa principalmente de algumas peças ali, mas principalmente peças pensantes no meio de campo. O Inter precisa e necessita disso para ter um outro formato, um outro jeitão de jogar que vai fazer muito bem o Internacional. Então, Internacional 1, Chapecoense 0, Chape cada vez mais complicada a sua situação e o Inter na briga pela luta ali da Libertadores. Está em aberto pelo título, está a uma certa distância? Tá, mas não tem nada de impossível e a briga pela Libertadores é certa, tá ali na briga, é só não deixar a peteca cair. Então, essa foi a minha análise de Internacional 1, Chapecoense 0. Um grande abraço a todos e conto com a participação de vocês. Valeu, tamo junto, tchau, fui.